Boa tarde a todos e hoje no nosso programa vamos falar sobre desequilíbrio hormonal. Eu particularmente gosto de falar sobre esse assunto e gosto de entender um pouquinho mais. E para nos esclarecer isso, eu trouxe a doutora Gisele Barbosa, ginecologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, prazer recebê-la. Muito obrigada, muito satisfeita. E é muito comum, as pessoas têm noção de que vivem um quadro de desequilíbrio hormonal? Ou as pessoas geralmente não se dão conta de que estão passando por esse momento? A maioria das vezes não se dá conta, né? Às vezes o próprio estresse do dia a dia faz com que as pessoas atribuam ao estresse e não ao desequilíbrio que pode realmente estar havendo. A gente só tem que tomar cuidado para não atribuir ao estresse o problema hormonal e não atribuir ao problema hormonal o estresse. São duas coisas diferentes, mas que um sempre agrava o outro. O estresse, ele pode piorar a disfunção hormonal e a disfunção hormonal causar reações que aumentem o estresse também. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. E no segundo bloco, vamos conhecer a história de superação da Barniele, que aos 12 anos passou a sofrer abuso sexual dentro de casa. Que história, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde. E com certeza, essa pessoa que está nos ouvindo, ela pode ficar até o final do programa, que ela vai entender do que a gente está falando, que a Raniele passou, venceu e vai mostrar para a gente como venceu. E essa pessoa que está aí do outro lado, de repente achando que não tem solução para esse sofrimento hoje dela, fique com a gente que você vai entender que tem sim. Nós vamos mostrar como. Com certeza. Então, daqui a pouquinho a Barniele vai estar aqui com a gente nos nossos estúdios. Nós vamos agora a uma matéria falando sobre desequilíbrio hormonal e já voltamos. Efeito sanfona, queda de cabelo, menstruação desregrada, irritação, alteração de humor. Esses são alguns sinais de que os seus hormônios estão desequilibrados. São muitas as causas das alterações hormonais. Algumas são fisiológicas, surgem em diferentes fases e não tem como fugir, como na puberdade, na gravidez e no envelhecimento. Além disso, a alimentação e o estilo de vida também podem influenciar. Você já se perguntou de que maneira as alterações hormonais podem afetar a vida social de uma mulher? A resposta é simples, de todas as maneiras. O que mais me incomoda na menopausa, que ainda estou passando nessa fase, é o calor. Eles não entendem que às vezes a mudança hormonal muda o humor também. Acham que às vezes a gente, ontem estava com vontade, hoje não está. Acho que essa pessoa às vezes é um pouco falsa. Agora que eu entendo que eu tinha essa mudança de humor, mas nem a gente sabe o porquê que sente isso, né? Eu fico até já imaginando como vai ser a menopausa, porque eu sou muito friorenta e eu não consigo me imaginar no calor, sentir esse calor, mas a minha mãe passou por isso, eu vejo todas, né, as minhas amigas, às vezes mais velhas, passando e eu já estou me preparando. A menopausa é a última menstruação da mulher. Normalmente acontece após os 50 anos. A idade da menopausa não tem relação com a primeira menstruação, e sim com a idade com que mãe e irmãs entraram nessa fase. O tratamento para a menopausa pode ser feito com o uso de medicamentos hormonais, mas sempre sob orientação médica, pois para algumas mulheres é contraindicado. A médica me passou um remédio que foi uma beleza, eu só sentia frio. Ai, que é muito melhor sentir frio do que sentir esses calores. Você toma um banho, se arruma, vai falar com a pessoa, você tá toda molhada, né? Então, aí eu falei, ai, que ótimo. Mas quando eu fui fazer a mamografia, fazer os exames, estavam cheios de nódulos nos meus seios e foi suspenso. E eu tomei a decisão de não fazer o tratamento. E vale ressaltar que menopausa não é doença. Se você lidar como uma doença, ela vai se tornar uma doença. Se você lidar como uma fase da sua vida que você precisa prestar atenção, se tiver também exagerado os sintomas, eu procuro um médico que hoje está super moderno, a gente tem N reposições hormonais, tem N técnicas que você possa fazer para diminuir isso, vai te ajudar a passar por isso de uma forma muito mais tranquila. Quando vê que a mulher está um pouco irritada, sabe que não é normal, né? Ela não vive assim 24 horas, o mês inteiro, procura saber e entender para poder as coisas melhorarem e que isso não venha destruir o lar de ninguém, né? Nem o relacionamento. Se o homem incentivar essa mulher a procurar ajuda médica para diminuir os sintomas, mostrar para ela que ele entende que é uma fase diferente na vida dela,
Claro que o companheirismo e a atenção vai fazer com que essa mulher passe por essa fase também diferente. Agora, se vier cobrança, se vier acusação, julgamento, vai ficar tudo mais difícil mesmo. E você pode, a partir de agora, ligar para o nosso telefone, que é o 021 2582 0500, e fazer a sua pergunta para a doutora Gisele. Doutora, necessariamente desequilíbrio hormonal está ligado à menopausa? Sim, na verdade, a menopausa, ela provoca... a menopausa é provocada pela falta dos hormônios. Então, assim, não é um desequilíbrio hormonal, mas é uma fase da vida onde a produção hormonal diminui severamente até que ela cessa realmente. Não de todos os hormônios, mas os hormônios chamados hormônios sexuais, relacionados à vida fértil da mulher. Então, assim, nem toda disfunção hormonal é devido à menopausa, mas a menopausa é encarada como uma nova fase por causa da parada de produção dos hormônios sexuais, que são estradiol, progesterona, principalmente. Mas uma jovem pode enfrentar um desequilíbrio? Com certeza. Quais seriam os sintomas? O principal desequilíbrio é aquele provocado no final do ciclo menstrual, que a gente chama de TPM. Né, onde a gente fica desequilibrada pela mesma coisa, caem os hormônios para que a mulher possa menstruar. E essa queda provoca essas alterações de humor, que muitas vezes os homens eles não entendem por não passarem. Então eles atribuem ao estresse. Minha mulher é muito estressada, mas às vezes não é. É uma disfunção, um desequilíbrio provocado pela própria fase do ciclo, aonde ela reage de forma diferente, porque eu sempre digo que o estradiol é o hormônio que faz a mulher se sentir bonita, ela se sente mais útil, ela se sente mais capaz. Então, passada a ovulação, ela baixa um pouquinho a produção do estradiol. Então, ela começa a ficar mais quieta, um pouquinho, aquelas que têm uma tendência maior à depressão ficam um pouco mais depressivas, mais tristes, mais quietas, e às vezes ela muda o comportamento e a família não entende. Então, primeiro que tem que entender é a mulher. Aí ela tem que entender, doutora, a fase. O estradiol também pode abaixar sem a pessoa entrar na menopausa. Sim. São disfunções, na verdade, que a gente tem que controlar. Mas as disfunções mais comuns são, que a gente chama de disfunção, mas é uma nova fase, que é a menopausa, e a outra, que é a alteração daquele ciclo. No final do ciclo, o estradiol cai, e aí você tem aqueles mesmos sintomas. E é comum a senhora receber pacientes no consultório que ainda não se deram conta, né? E fazem queixa assim, tipo, doutora, eu não estou conseguindo dormir, eu não sei se é porque, sei lá, tô tomando muito café à noite, vai fazendo vai associando a coisas assim, difícil de encarar, que é uma nova fase. É comum de acontecer, porque assim, muitas vêm desesperadas assim, doutora, eu acho que eu não amo mais meu marido, porque eu não quero mais estar com ele, eu quero estar com ele durante o dia, mas à noite, quando ele me procura, ou quando ele quer sair pra gente namorar, conversar, eu não tenho mais paciência, me dá um calmante. E é engraçado porque ela não se deu conta, porque muitas vezes a menopausa não está instalada. Então ela não parou de produzir, ela ainda menstrua com alguma irregularidade. Então ela não pensa que ela está na menopausa. O principal sinal que ela percebe é a falta da menstruação. Então, às vezes, ela ainda menstrua, mas já tem a disfunção. E ela atribui a outros motivos. E, na verdade, é a menopausa chegando. Mas é possível a pessoa estar nesse desequilíbrio hormonal e ser assintomática? Normalmente, quando a pessoa ela cessa a menstruação, menstrua normalmente, até que um dia ela menstrua e a partir do mês seguinte ela não menstrua mais, ela tem menos sintoma. Porque o que provoca o sintoma é a produção pulsada. Então, ela produz, para de produzir, produz, para de produzir. Então, essa falência ovariana que vai se instalando leva a mulher a ficar mais sintomática. Aquela que começa e termina, ela entra na nova fase sem essa variação, ela é muito menos sintomática, ela não tem desconforto, muitas não tem nem o chamado fogacho, que é aquele calor de colo, pescoço, rosto, que vem repentinamente, só que ele vem junto com o mal-estar. Então ela sua muito, tem um mal-estar súbito e depois ela sente frio. E isso gera problemas, às vezes, no casamento. De noite, ela levanta, liga o ar-condicionado, deita. Aí começa, desliga o ar-condicionado e se cobre. E isso é muito comum. Isso vai fazer a mulher ficar irritada por uma noite ruim de sono. Então, assim, se a gente dorme mal, a gente fica irritado, imagina a mulher
que está na menopausa, que já tem uma variação. Ela vai dormir mal, porque ela vai acordar pelo fogacho, ela vai ficar irritada pela menopausa e pela noite de sono perdida. E aí o marido também fica incomodado, porque é um tal de descobre, que ela não percebe. Ela só sabe que está com calor e que está com frio, que está com calor e que está com frio. E quais são os sintomas da falta, por exemplo, do estradiol? O principal, um que chega muito rápido, é o ressecamento vaginal e a falta de libido, que é a falta de vontade de namorar. É muito comum. E aí os maridos não entendem, eles acham: minha mulher não me ama, minha mulher não quer mais nada comigo, minha mulher tem outra pessoa. E isso é perigoso, porque assim, o homem também tem que estar muito esclarecido. E para quem é que vai esclarecer se ele não passa por isso? Por isso que a mulher tem que ter consciência. Está acontecendo alguma coisa diferente, vá ao médico, procure ajuda, porque tudo é contornável, ainda que menopausa não seja doença. Menopausa é a última menstruação, onde a mulher vai entrar na fase de climatério. A partir desse momento, do climatério instalado, é uma nova fase da vida, que ela vai ter que aprender a lidar com as limitações e contornar aquilo que for possível contornar. Isso seria um sintoma de uma pessoa que tem estradiol baixo. E quando a pessoa tem estradiol alto? Normalmente o estradiol alto é quando a mulher fica sem menstruar muito tempo. Isso não acontece na menopausa, acontece com o que a gente fala de síndrome de ovário policístico. A síndrome de ovário policístico, ela provoca uma manutenção do estradiol alto, que naturalmente a gente menstrua, aí o estradiol sobe. A gente ovula, o estradiol se mantém e desce para menstruar novamente. A mulher que tem a síndrome de ovário policístico, ela não ovula. Então, o estradiol vai subindo e se mantém alto. Então, ela tem mais libido, ela pode ter pelos fora do lugar, entendeu? Ela tem o que a gente chama de hirsutismo, que é o pelo onde mulher normalmente não tem, que é o pelo do bigode, da barba, no peito. Então, assim, é claro que a gente tem que saber que existe, sim, a característica de acordo com a raça. O povo do Mediterrâneo, ele tem mais pelo. Então, ela vai ter mais pelinho do lado, vai ter mais pelo no braço. O hirsutismo é aquele pelo fora do lugar, onde ela tem bigode, barba grossa, em cima do peito do pé. Pode acontecer com mulher, mas ela vai perceber uma mudança. Vai perceber mais acne. E isso é síndrome de ovário policístico, onde ela tem a anovulação, ela não ovula e por causa disso ela não menstrua. Não menstruando e não ovulando, ela mantém o estrogênio alto, então ela normalmente é uma pessoa mais disposta, só que ela tem os pelos fora do lugar e muitas vezes ela engorda. Então essa disfunção provoca também obesidade. Ela engorda ou ela incha? Então, ela engorda mesmo. Engorda mesmo. Incha e engorda, as duas coisas. Ela retém líquido e ela engorda. E progesterona alta? Também. A progesterona alta, ela faz a retenção de líquido. Progesterona é um hormônio que é produzido por nós pró-gestação, para poder facilitar a gestação. Então, ela provoca algumas alterações próprias da mulher grávida e amamentando, que é justamente para que a gente se torne para o bebê. Então, assim, ela vai aumentar a retenção de líquido, porque a mulher no parto perde muito líquido, porque ela perde sangue. Então, ela aumenta a retenção de líquido, aumenta a fome, então ela come mais e baixa o metabolismo. Então, se eu baixo o metabolismo, eu guardo mais do que eu consumo. Então, ela vai engordar, vai reter líquido, e isso pode provocar, quando fora da gestação, uma labilidade emocional maior, ou seja, ela fica mais sensível. A mulher com progesterona alta, ela fica mais sensibilizada, mais chatinha. A gente que é mulher sabe, menos paciente, tudo a gente acha que não é bem assim, não é muito satisfatório. Então, assim, a progesterona alta faz a gente virar para o bebê, ou seja, guardar para poder gerar o bebê e amamentar, e se desliga do resto, fica mais introspectiva, se volta para dentro de si. Só um minutinho, Ana, porque tem uma Ana também, só que de São Paulo, querendo falar com a senhora, doutora Gisele. Pois não. Olá, doutora, tudo bem? Meu nome é Ana, estou aqui de São Paulo e eu gostaria de saber se fatores externos, como o estresse, podem provocar desequilíbrio hormonal. Quais são os principais vilões? Boa tarde, Ana. Na verdade, o estresse ele pode sim
provocar um desequilíbrio hormonal, porque a área do cérebro que controla a produção de hormônio é a mesma área que controla o sentimento, que é o hipotálamo. Então, quando a gente tem uma perda, um estresse maior, a gente pode sim fazer variações hormonais que vão fazer a gente, por exemplo, alterar o ciclo menstrual. A menstruação vem antes, a menstruação vem depois, a menstruação não vem, a menstruação vem mais abundante, a menstruação vem menos abundante. Alterações completamente cabíveis dentro de um fator de estresse extremo, porque a área que provoca a produção hormonal é a mesma que controla o sentimento. Então quer dizer que essa vida corrida que a gente tem levado hoje em dia, o pessoal então está entrando na menopausa mais cedo, as mulheres estão tendo essa queixa mais cedo? Então, não existe nenhum trabalho firmado no sentido de estresse aumentar a menopausa, diminuir a taxa hormonal e aumentar o número de mulheres na menopausa, mas o fato é que a gente vê bastante menopausa precoce no consultório, vê bastante mesmo, já vi meninas com 27, 28 anos entrando na menopausa. Isso é muito triste, porque hoje em dia a gente tende a protelar, a adiar a maternidade por causa da vida financeira, por causa da carreira. Então, quando ela chega com 35, 37 anos, chega no consultório querendo abrir mão da pílula anticoncepcional para poder engravidar, e quando a gente dosa os hormônios, ela já está na menopausa e nem sabia, porque a pílula anticoncepcional mantém a mulher menstruando. Então, quem não está tentando ter neném, às vezes está na menopausa e não sabe, porque ela está usando a pílula anticoncepcional, está menstruando por causa do hormônio que ela está tomando, mas ela já está na menopausa. E quando ela vai procurar a maternidade, às vezes ela não tem mais condição de ter o neném de forma natural, né? Digamos assim, aonde ela vai namorar, engravidar e ter o seu bebê. Aninha, e essa pílula, ela pode causar esse desequilíbrio antes dela ter entrado? A pílula, o anticoncepcional, ele pode causar algum desequilíbrio? A pílula anticoncepcional por muito tempo foi vilã da história, dizendo que quem toma muita pílula tem que ficar um tempo sem menstruar, sem tomar a pílula para poder engravidar. Isso não é verdade. A pílula anticoncepcional ela é feita para você tomar diariamente, porque quando você toma hoje, amanhã ela já não está mais na sua circulação. Então, a pílula senão não é a gente poderia tomar não existe efeito cumulativo. Não existe. Existe uma alteração chamada amenorreia pós-pílula, que é como se fosse um defeito de fabricação da mulher. Mas aí não depende de dose, não depende de tempo nem de dose. Ela toma uma pílula ou ela toma 10 anos de pílula, quando ela parar, ela vai ter dificuldade de voltar a menstruar. Mas isso é minoria, é um caso específico. E uma pessoa que tem uma menstruação irregular, isso pode ser um sinal de desequilíbrio hormonal ou não? Não, a menstruação irregular é o desequilíbrio hormonal. Já é? Claro que a menstruação ela não precisa ser tão regular a ponto de você menstruar todo mesmo dia do mês. Mas o intervalo, ele deve ser respeitado. Por exemplo, um ciclo de 21 dias pode ser normal para uma mulher. E um ciclo de 35 também. Só que assim, eu menstruo a cada 21 e a outra mulher menstrua a cada 35, a gente vai manter mais ou menos o mesmo padrão. Mas assim, o ciclo curto ou longo é pessoal. Ao longo do tempo, a tendência é que o ciclo encurte. Então, uma mulher que menstruava com 35 dias, passa a menstruar com 33 e vai encurtando o ciclo. Isso é natural. Mas essa variação grande, não. A variação de menstruação mostra uma variação hormonal que muitas vezes deve ser corrigida. Agora, todo mundo tem maior medo. Quando se fala em reposição hormonal, todo mundo logo associa câncer. É fato isso? Não, na verdade, a reposição hormonal ela vem para benefício nosso. Eu brinco dizendo que a gente conseguiu descobrir uma fórmula da juventude. Os homens não têm isso. Mas com relação à reposição hormonal e câncer, o câncer ele não é provocado pela reposição hormonal. Ele é alimentado pelo hormônio. Por isso que existem algumas mulheres que têm contraindicação. A contraindicação da reposição hormonal está em ter câncer em tratamento, câncer relacionados à ginecologia, câncer de ovário, de útero ou de mama, ou câncer já tratado. Aí você tem uma contraindicação também, formal, sendo que a endometriose, que é uma doença muito comum hoje em dia, também contraindica. Não porque ela vai ter câncer, mas porque ela perpetua a doença. A endometriose é uma doença que causa muita dor na paciente e quando você toma hormônio, você alimenta. Então, toda contraindicação é aquela que vai fazer alimentar algum problema, seja ele câncer ou não. Mas vamos supor que a mãe tenha tido câncer, a irmã teve câncer, a pessoa
supostamente é predisposta a ter. Isso. Existe sim essa predisposição. Só que a mulher que tem parente de primeiro grau, isso é importante frisar. O parente de primeiro grau é a filha, é a irmã ou a mãe. A tia já não vale mais como primeiro grau, é segundo Mas essa grau. pessoa poderia fazer? Essa pessoa pode fazer a reposição hormonal, sim. Só que ela tem que ter um cuidado maior. Ela tem que acompanhar mais de perto. Porque o gene, comprovadamente, está ali. Geneticamente, ela tem uma predisposição. Mas isso também não é fato. Não significa que ela vai desenvolver. Porque para a gente desenvolver qualquer câncer, a gente tem que ter a alteração genética e tem que ter uma alteração física. Então, a primeira ela já tem. A segunda, convém não mexer. E a pessoa que opta, a pessoa que tem um desequilíbrio hormonal e opta por não fazer a reposição, ela pode ter no futuro alguma consequência mais grave? A única consequência mais grave da não reposição hormonal é a osteoporose. Porque o estrogênio, ele ajuda os ossos colocarem cálcio para dentro. Então, se você aumenta a sua ingesta de cálcio, aumenta o consumo de cálcio, sem ter estrogênio, o osso não consegue aproveitar. Quer dizer, ele é o condutor. É como se fosse isso, é um facilitador, né? Ele consegue fazer com que o cálcio que está circulando no sangue entre no osso. Então, se você tem uma dificuldade com relação ao hormônio, você pode desenvolver osteoporose. Então, ao longo do tempo, nunca antes de 2 anos de menopausa, mas passados 2 anos de menopausa sem reposição hormonal, é muito importante que essa mulher avalie os ossos, que é a chamada densitometria óssea, de coluna e de colo de fêmur, que são os piores lugares mais graves, aonde tem gente que pensa, a vovó caiu e quebrou a perna. Não, às vezes ela está caminhando, quebrou a perna e caiu por causa disso, de tão fraco que estão os ossos. E quem é o responsável pela insônia? Porque é uma queixa grande, comum. É uma queixa grande, bem grande, mas essa labilidade mesmo, essa produção que sobe e desce. Às vezes o fogacho, a irritabilidade vem da retenção de líquido. A irritabilidade, a insônia vem muito da retenção de líquido. Então, aumenta o estrogênio, aumenta a progesterona, ela retém líquido. Reteve líquido, aí ela vai fazer qualquer alteração. Insônia, irritabilidade, labilidade, chora à toa, briga com todo mundo. E a insônia é muito comum nessa época. E é ela que gera dor de cabeça? Porque, assim, realmente a pessoa fica sem dormir. Eu acho que talvez a pessoa que fica sem dormir fica com dor de cabeça pelo cansaço. Exatamente. Mas existe a dor de cabeça provocada pelo hormônio também. Também? Também. Quem é o responsável por essa proeza? Isso, é o estrogênio, quando ele cai. Então, imagina, a gente está produzindo hormônio, está perto de entrar na menopausa e começa a produzir, se sente bem. Logo que você aumenta o estrogênio, aumenta a progesterona. Aumentou a progesterona, retém líquido. Aí começa a irritabilidade, a insônia, a labilidade emocional. Aí, quando passa mais um pouquinho, a retenção de líquido começa a te incomodar a cabeça. Porque quando retém líquido na mama, a mama dói. Retém líquido na perna, a perna fica pesada. Retém líquido na cabeça, dá todas essas alterações. De dor de cabeça, irritabilidade e insônia. Aí o estrogênio cai. Quando o estrogênio começa a cair, para a mulher menstruar, os vasos sanguíneos na cabeça começam a latejar. Para quê? Porque é normal, o vaso se abre um pouquinho e a mulher vai sangrar. Na cabeça ela não vai sangrar, mas aquele efeito vascular acontece. Então a cabeça começa a ter aquela dor de cabeça latejante por conta do hormônio. Então é fato que uma pessoa com desequilíbrio hormonal não tem qualidade de vida? Não tem qualidade de vida. Por isso a reposição é importante. Porque às vezes a mulher entra na menopausa e por ela ser assintomática, ela não quer a reposição, ela tem todo o direito. Mas a sintomática tem muito benefício na reposição. Mas e se a pessoa é daquela que resiste mesmo, reposição de jeito nenhum? Existe uma outra forma de tratamento? Existem formas mais brandas, que não vão ter a mesma eficácia da reposição hormonal propriamente dita. Existem os fito-hormônios, existem fitoterápicos de maneira geral, que vem mesmo da proteína da soja, não, da amora, da soja mesmo, derivados de soja. O leite de soja, ele te ajuda, porque eles são muito similares ao estrogênio. Então, quando ela ingere, o efeito é muito menos potente, o benefício alcançado é muito menor, mas ajuda aquela que tem uma resistência a isso e para aquela também que tem contraindicação. Então... Aninha, você tem outra pergunta? Tenho. E as doenças autoimunes? Elas podem agravar um desequilíbrio?
Na verdade, quando a mulher tem uma doença autoimune, seja ela lúpus ou qualquer outra alteração, ela deve ser liberada pelo reumatologista dela para que possa fazer a reposição. Porque dependendo do grau alcançado da doença, por vezes a reposição vai ser contraindicada. Por exemplo, o lúpus, ele dá muita alteração vascular. Quando ela tem uma alteração importante, já por conta do lúpus, a reposição, apesar de causar um bem-estar momentâneo, ela pode prejudicar e voltar à ativação da doença que está sob controle, que já provocou alguma alteração. Então, assim, vai ter um risco maior de trombose, um risco maior de tromboembolia, essas coisas todas. Então, ela precisa ser liberada pelo reumatologista dela para que possa ir ao ginecologista ou ortomolecular para fazer a reposição. Quer dizer, os dois profissionais vão ter que trabalhar juntos, trabalhar em conjunto, para ajudá-la. Isso, para ela poder ter benefício. Que os sintomas passam? Chega uma hora que os sintomas passam. A gente está falando de que idade? Então, normalmente 2 anos após a instalação da menopausa, essa sintomatologia, ela está muito branda ou ela já acabou. Isso com 2 anos sem reposição. Sem reposição. Existem paliativos, existem medicamentos que ajudam na libido, medicamentos que ajudam no ressecamento, medicamentos que ajudam no fogacho, mas aí são coisas específicas. E essa paciente que passou por esses 2 anos, a chance dela já estar bem perto ou acabar mesmo com 2 anos é muito grande. O problema da reposição hormonal é que ela protela, ela adia esses problemas, porque quando ela para a reposição, na verdade ela vai ter novamente os sintomas, só que vai ser por um espaço mais curto, bem mais curto, porque ela cessa o hormônio, ela passa uma pequena fase e logo se acomoda. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor, né? E numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente recebe a senhora aqui novamente. Ok, será um prazer. Obrigada. Bom, nós vamos agora ao testemunho da Patrícia e daqui a pouco voltamos com a história da Barniele. Hoje, Patrícia é uma mulher de bem com a vida. Ela vive a felicidade de um casamento estruturado, baseado no amor e companheirismo. Além de ser a mãe mais orgulhosa do mundo, o que lhe dá condição de aproveitar cada conquista alcançada. Mas esta é uma realidade recente em seu cotidiano. As coisas nem sempre foram como vemos agora. Muito pelo contrário. O período que deveria ser de realização pela chegada de sua filha acabou por se tornar um marco da desordem que se seguiria em sua vida e de toda a sua família. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, aí nasceu a minha segunda filha. Só que ela nasceu com um problema de saúde, né? Ela nasceu com um problema de convulsão. No fim, o médico acabou diagnosticando como epilepsia, né? E nessa época, meu marido trabalhava numa empresa que era uma empresa estatal. E no ano de 98, essa empresa foi privatizada. E com essa privatização, ele ficava muito preocupado, porque a gente tinha um bom convênio médico, né? Ele ficava preocupado em sair do emprego e depois não ter condições de manter o tratamento da Yasmin. Aí foi juntando uma coisa com a outra. Os meses foram se passando, aquela pressão dentro da empresa para saber quem ia para quem, estatal, uma parte para o governo, quem ia ficar com partes da empresa. E nisso, o comportamento dele, a gente percebeu que começou a mudar, né? Ele começou a ficar uma pessoa muito irritada, ele perdia paciência com tudo. Aí nós procuramos um psiquiatra. Durante um ano que eu me lembro, ele usou 16 tipos de medicamentos diferentes, porque o medicamento ele demora de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Então, para o médico tentar saber o que estava acontecendo com ele, porque ele tomava um remédio, passava 40 dias, não acontecia nada, não estabilizava, né? Ele continuava daquele jeito. Aí foi piorando, ele começou a ter insônia, aí começou... O médico, no decorrer do tempo, ele diagnosticou transtorno bipolar, né? Já não era nada fácil aceitar ou lidar com a doença da filha. Mas o problema se tornava um fardo ainda mais pesado para Patrícia, pelo fato de ter que arcar com tudo sozinha, uma vez que seu marido continuava inerte, alheio à situação. Com o passar do tempo, ela começou a acreditar que tudo tornara-se cômodo demais para ele, que já nem reagia a este revés que a vida lhes preparou. Assim, numa atitude dramática e decisiva, ela lhe deu um ultimato. Período de 6 anos, mais ou menos, a nossa vida foi isso. Eu tinha que cuidar da Yasmin,
Tinha o meu filho que já estava entrando na fase da adolescência e meu marido, ele ficou praticamente prostrado. Ele ficou 6 anos dentro de casa, ou era na cama, ou era no sofá, ou era no consultório médico. Aí eu peguei e acabei me cansando daquela vida. Eu falei, poxa, eu ia pra rua, tinha aquele colorido todo. Chegava em casa, meu marido no sofá, meu filho na rua. Eu cheguei pra ele e falei assim, ó, se nossa vida não mudar em 6 meses a gente vai se separar. E foi o que realmente aconteceu. Em 6 meses acabou tudo. Tudo que a gente tinha foi dividido, né? Metade pra mim, metade pra ele. E assim, em 1 mês eu já estava separada com ele judicialmente. A vida de Patrícia havia saído dos eixos, perdido o prumo. Não bastasse a dor pela doença da filha, pelo casamento destruído, agora dividindo o mesmo teto com sua mãe, ela encararia uma circunstância de completa decepção. Seu filho adolescente entregara-se a um caminho obscuro, fora dos padrões que ela o direcionara. Eu fui morar com o meu filho e com a minha filha e ele foi morar em outra casa. Nessa época, a minha mãe veio morar com a gente e minha mãe falava assim, olha teu filho, presta atenção nele, ele não tá fazendo coisa boa. Eu via que ele não tava fazendo coisa boa na rua, lógico que não tava, mas eu não sabia o que. Eu nunca imaginei que um dia ele pudesse estar metido com o tráfico de drogas. Aí aconteceu o seguinte, um dia minha mãe falou assim, você tem que vigiar esse menino, olha as coisas dele e aquela coisa. E eu falei assim, ai mãe, imagina, não tem nada a ver, não é isso. Aí um dia minha mãe foi mexer na gaveta dele, aí tinha uma bola de meia, assim, um monte de meia feito uma bola, uma dentro da outra. Aí minha mãe foi abrindo aquelas meias e quando ela abriu lá no meio da meia tinha alguns pacotinhos de cocaína. Eu nunca tinha visto cocaína, né? Tinha visto na televisão, mas não sabia o que era. Aí minha mãe me mostrou aquilo, ela falou assim, ó, você tá vendo o que é isso? Na hora assim eu entrei em pânico, porque eu não sabia o que era, também não queria acreditar que fosse. Aí ele chegou de tarde, eu falei assim, vem aqui, vamos conversar, o que é isso aqui? Nossa, ele se revoltou, ficou totalmente transtornado, ficou com raiva, começou a brigar, falou um monte de coisa pra mim, pra minha mãe, falou que aquilo não era da nossa conta. Eu falei, você tá mexendo com droga? Eu falei, isso não é droga, não é nada disso que você tá pensando. Então foram situações assim de eu pegar, tá do outro lado da rua, ver meu filho chegar em casa, esconder nos buraquinhos do prédio, nos cantinhos do jardim, pacotinho de droga, de maconha. Às vezes eu pegava anotações dele com vários nomes de pessoas e com valores assim, né? Depois eu fui saber que eles fazem tipo uma listinha, uma tabelinha de quem comprou o quê, de quem gastou quanto, quem tá devendo isso. Então é uma vida praticamente de traficante. Então foi assim, pra mim, foi um choque muito grande, né? Descobrir tudo isso, porque você cria um filho direitinho, mas você vê a inocência do teu filho e quando você vê aquilo que você vê na televisão tá acontecendo dentro da tua casa. Patrícia já não mais vivia. Ela apenas observava seus dias transcorrerem absolutamente sem objetivos. Todos os seus sonhos de felicidade haviam ficado num passado distante. Porém, o pai de seus filhos, seu ex-marido, desta vez não se deixou vencer pela apatia que antes o dominava. E num ímpeto de sensatez, ele partiu em busca de ajuda, chegando ao cenáculo do Espírito Santo. Então, nessa época, a tia do meu marido, ela estava indo, né, na Igreja Universal e ela fez um convite para ele visitar, né, fazer uma visita no cenáculo, né, do Espírito Santo. No começo, assim, na primeira tentativa, ele até relutou, mas parece que chegou a um ponto que ele não tinha mais para onde fugir. Ele acabou aceitando o convite e conforme ele foi, né, participando das reuniões, ele foi se livrando do medicamento. Nisso, ele ligou um dia na minha casa e falou assim, olha, eu vou te fazer um convite, vamos até o cenáculo, vai ser um lugar legal, que você vai gostar do que é passado ali, né? Aí comecei a ir com ele. Agora unidos em pensamentos e atitudes, Patrícia e o marido colocavam em prática todos os ensinamentos que recebiam em cada reunião que participavam. E assim, numa sequência lógica de acontecimentos, mudanças consistentes passaram a ser evidenciadas no dia a dia deste casal e de toda a sua família. Da mesma forma que ele viu uma oportunidade, eu também vi. Então as coisas foram acontecendo assim dia após dia, não foi uma coisa de imediato, não foi instantâneo, teve uma luta, uma perseverança, mas eu vi que ia tendo resultado.
E eu lembro uma vez, né, que eu e meu marido, primeiro foi ele que teve ele agiu a fé dele. Ele chegou no altar e falou assim: olha, meu Deus, a partir de hoje esse filho não é mais meu, ele é teu. Ponho ele no altar. Não quero mais saber o que vai acontecer com ele. Daqui pra frente é o Senhor que vai cuidar dele. Eu lembro que eu agi também do mesmo jeito. Naquela semana, até a roupa dele mudou. Ele usava aquelas calças largas que cabia 3 dele dentro. Daquele dia em diante, meu filho nunca mais foi a mesma pessoa. Quando eu e meu marido, a gente entregou no altar. Falei: Deus, ele é teu. Não sei mais o que fazer, faz por ele o que eu não sei fazer. Nunca mais o meu filho foi bandido. Ele dormiu bandido e acordou livre. Daquele dia em diante, nunca mais ele retrocedeu. Tudo assim, parece que foi... Não sei nem a palavra que usar. Foi uma coisa assim, divina, de Deus. Hoje, para Patrícia, lembrar de tudo o que aconteceu é como recordar-se de um filme. Nem parece que aquele passado foi real em sua vida. Tamanha transformação em todos os aspectos de sua existência é reconhecida por Patrícia como consequência da prática da fé, de acordo com os ensinamentos recebidos no cenáculo do Espírito Santo. E hoje, o meu filho está na presença de Deus, ele casou, tem um filhinho, né? E assim, eu olho para o meu filho hoje, esse é o meu filho. Esse é o meu filho, porque aquele de uns anos atrás não era ele. E hoje, em relação ao meu casamento, né, meu marido, ele tá livre. Ele não depende mais de medicamentos, ele tá... É uma nova vida, né? A gente é amigo, a gente é companheiro, a gente tá feliz junto, né? E a partir de agora, você pode participar. Você que deseja tirar uma dúvida, você que deseja desabafar, quer conversar com a gente, estamos aqui para te ajudar. O nosso telefone é o 021 2582 0500. Eu estou aqui com a Barniele. Boa tarde, Barniele. Boa tarde, Fátima. Que história, hein? E começou muito cedo seu sofrimento, né, Barniele? É verdade, sim, senhora. Conta pra gente. Então, dona Fátima, quando eu era a minha infância, aparentemente eu tinha uma família feliz. Eu tinha um pai que trabalhava fora, trazia presente para dentro de casa. Eu tinha uma mãe muito carinhosa. Fazia assim, eu tinha ótimas lembranças. Eu lembro, assim, meu pai brincando comigo. Eu via briga de pai e mãe, coisas assim, normais do dia a dia de um pai e de uma mãe. Então, com o crescer, a gente vai tendo assim, a gente vai entendendo mais as coisas, vai entendendo mais as coisas da vida. Então, eu via que meu pai era uma pessoa assim, muito ciumenta. Assim, uma pessoa assim com a minha mãe. Então, dessa pessoa assim, ciumenta, eu já via uma certa agressão. O motivo da briga deles era ciúme? Era ciúmes, que ele tinha muito da minha mãe, né? Então, eu observava, mas comigo ele era um pai, assim, maravilhoso, era aquele pai atencioso. Quando ele bebia, não, né? Quando eu via ele agredir, então, aquilo ali me deixou uma criança triste, mas nada que viesse a me afetar, nada que viesse a me mudar, me transformar. Então, com isso, eu fui crescendo e fui vendo que ele foi se embriagando mais, foi se tornando uma pessoa muito mais agressiva. E quando chegou, assim, na minha adolescência, foi quando, assim, aconteceu algo que mudou. Eu falo assim, algo que mudou totalmente o rumo da minha vida, algo que mudou completamente a minha história, né? Família, assim, coisa de família, assim, me desculpa que me emociono muito quando eu lembro, né? Que... Essa sua mudança, você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, quando isso veio acontecer, que eu não esperava, entendeu? Foi quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe trabalhava pela manhã, eu tinha 2 irmãos, eles estudavam fora, eles estudavam, isso mesmo. Então ele chegou embriagado de manhã cedo, e veio abusar de mim. Então aquilo ali, pra mim, foi o fim.
Aquele homem que você tanto admirava, Exatamente. que te protegia, que te trazia segurança. Que me trazia. Que era o seu herói. Exatamente, que eu tinha boas lembranças. Aquela ali morreu. Aquela Barnelli ali morreu. Quando ele se deitou na minha cama, quando ele ficou do meu lado, ele veio me acariciar, eu falei, pai, por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele falou, calma. São palavras que ele, calma que isso vai acabar logo. Então, ali acabou. Eu me perdi ali, eu só chorava, eu só pensava naquela dor, desculpa, sabe? Só pensava na minha mãe. E ali, aquela Barnelli acabou. Aí quando acabou aquilo tudo, aquela dor imensa, eu chorava. Você tinha 12 anos? Tinha 12 anos. Aí ele falou, vai se lavar. Assim, como simples. Se fosse nenhuma filha, assim, nenhuma pessoa, ser humana, faria isso. Ele vai se lavar. Aí eu fui pro banheiro, aí fiquei lá horas. E horas chorando, pensando por motivo daquilo, pensando como é que ia fazer para falar com a minha mãe aquilo. Se eu falaria, se eu poderia falar aquilo que aconteceu. Então, bom, ele foi dormir e eu fui para a escola. Depois daquele dia, tudo mudou. Eu me tornei uma pessoa triste. Na escola eu já me perdia. Tentei falar com a minha professora, fiquei uma pessoa depressiva. Minha mãe não chegou vinha. a falar com a tua mãe? Não, eu cheguei a falar até com meu irmão. Eu tinha 12, meu irmão tinha 13. Mas assim, o meu irmão tentou falar com meu pai. Meu pai falou assim, não, meu filho, o que eu fiz no seu irmão foi só um carinho. Ah, você então chegou a contar para o seu irmão? Contei para o meu irmão mais velho. Para sua mãe você não teve coragem? Não tive coragem, porque, por um lado, assim, eu tinha pena, porque eu via como ele era com a minha mãe, eu via a agressividade que ele era. Então, se eu falasse aquilo, olha o sofrimento que ia causar. Ia trazer mais um sofrimento. E ficava também aquela sensação de culpa, você é a culpada, você que causou tudo isso, por que você estava dentro de casa? Só que não parou por aí. Você tinha essa sensação de culpa? Tinha, eu tinha. Eu achava que aquilo ali tudo era culpa minha. Eu achava que eu que não era para estar ali, eu que era para estar na rua fazendo alguma coisa, não era para estar dentro de casa. Então depois ali, eu mesma fui assim, eu mesma fui perdendo o meu real valor. Eu mesma fui achando assim, porque meu pai, ele chegou a me procurar, ele já ficou uma pessoa, aquela obsessão que ele tinha com a minha mãe, ele começou a ter comigo. Ele já começou a me buscar na escola, ele já me ficou agressivo. Mas foi mais de uma vez? Foi mais de uma vez, não foi só essa vez, entendeu? Então ele começou a ficar, ele já começava, por quê? Por ele ser um militar, então ele já trabalhava muito no psicológico. Quando eu chegava em casa, se eu quebrasse alguma coisa, ele já me agredia, não era agressão, era agressão com o cinto, jogava uma cadeira, batia com o revólver dele e já falava que eu não prestava. Entendeu? Era um nervoso, né? Já era um nervoso. Nervosismo. Entendeu? Então, nisso, eu já achava assim, gente, eu nasci para sofrer. Eu nasci para... Aquilo ali era a minha vida. Então, com 12, 13 anos, eu comecei o quê? Me envolver com os rapazes na escola. Eu comecei a me prostituir. Comecei a me envolver com homens casados. Às vezes na escola eu ficava rindo, me achava a pessoa mais feliz do mundo. Mas dentro de mim eu me achava a pior pessoa, sabe? Aquela pessoa mais suja, a pessoa mais imunda do mundo. Que aquilo ali, pra mim, aparentemente, era só pra sanar aquela dor que eu tinha dentro de casa. Porque quando eu chegava dentro de casa, eu tinha que enfrentar aquilo ali, do meu pai me procurar e ter relação. E eu lembro de uma vez, quando ele foi ter relação comigo, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não era nem mocinha ainda, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Aí eu fui pro teto da minha casa, aí eu tentei me jogar, eu olhei lá pra baixo e falei, é hoje, eu vou acabar com isso aqui agora, sabe? Aí eu tentei me jogar lá do teto de casa, aí algo não deixou, alguma coisa, algo não deixou me jogar. Aí eu desci, sabe? Eu fiquei lá sentada no sofá, meu pai lá dormindo. Aí uma vez eu peguei uma arma dele, assim, vários momentos.
tentei matar ele. Você vê, né, Ana? É incalculável o estrago que é feito no emocional da pessoa, né? Porque de herói, daquela pessoa que você tanto amava, você passa a odiar. É porque até então ela tinha um referencial, né? Ela via a família dela e olhava e falava assim, é isso que eu quero. Porque assim como você falou no começo, né? Ela já entendia que os pais tinham brigas, tinham diferenças, mas o pai era presente, a mãe era presente. E de repente essa pessoa que trazia a segurança para casa se tornou a principal pessoa causadora de toda a dor que ela enfrentava. E nessa altura, você teve vontade de matar seu pai? Eu já tentava quando ele dormia, depois que ele abusava de mim, eu pegava a arma dele, botava na cabeça dele, não conseguia, eu chorava, tentava me matar também, não conseguia. A minha mãe me via chorando inúmeras vezes, ela perguntava, minha filha, por que tu estava chorando? Só que eu não conseguia falar. Eu não sei, eu não conseguia, eu achava assim, por quê? Porque meu pai era muito agressivo. Assim, quem conviveu comigo sabe como ele era. Mas qual era a sua reação dentro de casa? Por exemplo, sua mãe não observava que você estava diferente? Não, porque minha mãe trabalhava fora, minha mãe não ficava dentro de casa. Então, na hora que minha mãe chegava, meu pai saía, então se tornou uma criança, uma adolescente rebelde. Então, para minha mãe se tornar uma pessoa rebelde, para ela era algo assim, um problema na escola. Ou da idade. Ou da idade, exatamente. E aqui vai um alerta para as mães, né? Que às vezes não estão atentas a pequenos detalhes, pequenos alertas ali, pedidos de socorro, às vezes, do filho, né? É o filho que vinha bem, de repente tudo começa a virar de perna para o alto. Começa a ir mal na escola, fica agressivo, se tranca, chora à toa. Quer dizer, foge do normal da pessoa. Ali está um alerta, ali está um grito de socorro que às vezes a mãe, com tantos afazeres, deixa passar despercebido. Então, mãe, você que tem aí seu filho, fica de olho, né? E um detalhe, nesse período, meu pai ele não deixava eu ficar perto da minha mãe. Era um período assim, se eu ficasse perto da minha mãe, ele falava, por que está perto dela? O que você está fazendo? Era aquele ciúme assim, por que você está perto dela? O que você está fazendo perto dela? Então ele me agredia. Então, quando minha mãe falava assim, por que tu está agredindo ela? Não, é porque ela me respondeu. Então, eu já convivia dentro de mim um ódio, uma depressão e um medo. Tudo isso acarretava dentro de mim. E como é que isso refletia na sua vida sentimental? Porque você disse que teve namorado. Então, na minha vida sentimental, quando eu chegava na escola, ia para a escola, então eu comecei a me envolver com vários rapazes, achando que aquilo ali ia sanar aquela minha dor. Então eu me envolvia com um rapaz, eu me prostituía com um rapaz, cheguei a me envolver com homens casados, entendeu? Achando que era um paliativo. Não que eu achava que aquilo ali fosse resolver aquele meu problema, mas eu achava assim, bem, meu pai não me dá valor, eu não achava que, assim, meu pai não me dá valor. Então nenhum homem, para mim, eu botava isso dentro de mim, nenhum homem aqui vai me dar valor. Ninguém aqui vai me dar valor. Cheguei sim a me envolver com um rapaz que me prometeu mundos e fundos, tal. Eu falei, não, esse aí é o homem certo. Mas não, aquele ali era um rapaz errado. Parnelli, só um minutinho. Nós temos uma ligação, Ana. A Marilene de São Paulo, ela quer uma orientação. Sou Elizabeth e estou passando por problemas muito graves, assim, de depressão muito forte. E eu tentei suicídio. Quebrei a perna, vários suicídios eu tentei e eu não consigo dormir de noite, nada me faz dormir de noite, eu fico só assistindo a televisão e tem intrigas em casa também, porque a pessoa que eu tenho, né, meu marido, ele ainda não é divorciado. Mas há muito tempo que eu vivo com ele, há 25 anos. Estava bem, depois tudo mudou. Tudo trancou nosso caminho, nossa vida. Nada vai pra frente, nada, nem na parte dele, nem na parte minha.
Eu tô com um resultado na justiça para resolver, não sai esse problema da justiça para mim de resolver e me ajude. Marilene, olha, a palavra que eu tenho para você é uma só. Você já entendeu que com a força do teu braço, até aqui, os dois, vocês viram que não deu certo. Então, o único que pode mudar essa situação é Deus. Então, procure uma igreja que com certeza você vai receber uma orientação. Lá existem correntes específicas para você fazer. Com certeza você vai receber um atendimento de um pastor que vai te orientar com o seu casamento. Você vai receber sabedoria para lidar com essa situação. Essa sua depressão é um problema espiritual que vai sair. Mas procure uma igreja o mais rápido possível próxima da tua casa, tá? E quando a gente fala procura uma igreja, é porque a gente realmente está querendo fazer você entender que o seu problema é unicamente espiritual. Então não existe outra maneira, não existe como você ir para um psicólogo, não existe como você tomar uma medicação, não existe outro tratamento. Existe, o que você realmente precisa é de um tratamento espiritual. Aí sim, sua vida vai tomar um outro rumo, tá bom? Então, Barniele, de onde que nós paramos? Vamos lá. Então foi como eu estava falando, na minha vida sentimental, o que vinha afetar. Então, eu não acreditava no amor. E eu acreditava, sim, que eu me envolvendo com vários rapazes, aquilo ali ia sanar minha dor. Porque eu tinha uma raiva do meu pai, eu tinha ódio do meu pai. Então, assim, eu achava que eu fazendo aquilo ali, ia o quê? Acabar. E um dia ia o quê? Você tinha ódio dele, mas ao mesmo tempo... Eu me prostituía. Se desvalorizava. Me desvalorizava. Porque, né? Entendeu? Era tipo uma maneira... Eu achava, achava que era um jeito, uma válvula de escape. Tipo assim, já que ele me usa lá dentro da minha casa, dentro da minha própria casa, então aqui fora eu vou fazer o que ele faz comigo. Que é até uma falta de inteligência, né, dona Fátima? Porque... Como que pode? Você está sendo usada dentro da sua casa. Então, ao invés de você mudar essa situação, aí ela sai para a rua. Em vez de buscar um meio de se valorizar, já que dentro de casa não é valorizada, a pessoa se desvaloriza mais ainda, né? Mas tudo se dá por uma única razão. Primeiro, por uma questão espiritual, porque a gente sabe, né? Porque tudo começou de uma forma totalmente espiritual. Porque qual pai, em sã consciência, faz uma coisa dessa? Qual pai que fala, calma, é rapidinho? Não existe isso. A gente sabe que é uma atuação totalmente espiritual, né? E você, aquele espírito que usou o teu pai, entrou na sua vida para continuar trazendo dor, sofrimento e traumas, né? Que foi o que aconteceu. Você sair em busca da sua felicidade, de proteção através até de um homem, no papel de um pai que você deixou de ter, né? Mas você só conseguia frustração, com certeza. Exatamente. Porque você era uma pessoa que mal resolvida dentro de você. Exatamente. E isso com certeza refletia no seu relacionamento. Exatamente, porque eu achava que o homem me desejando, eu me sentia bem. Mas depois daquilo tudo ali, era a pior pessoa. E foi assim que eu cheguei, entendeu? Eu já não aguentava mais aquilo ali, entendeu? Briga dentro de casa, meu pai me procurando, entendeu? Meu pai abusando de mim, me agredindo a minha mãe, porque a agressão não era só minha. Então foi um dia, eu de madrugada, porque esses 2 anos que eu sofri esses abusos, foi os anos que eu nem dormia direito, né? Então um dia assistindo a programação da Universal, eu vi lá uma programação e já viu que aquela coisa dentro de você, vai lá que tu vai ver como vai mudar. Eu fui, eu falei, não, eu vou lá. Eu vou na igreja, a gente já tinha ouvido falar, eu pedi minha mãe para ir comigo. Aí eu fui. Aí quando eu fui lá, não esqueça, senti como se Deus falasse assim, aqui eu vi um pai falando assim, eu vou cuidar de você. Eu não esqueço nada daquele dia, Deus, a maneira, a roupa, sabe? Deus falou, eu vou cuidar de você. Como se eu cheguei ali destruída, cheguei magoada, cheguei aquela pior pessoa, cheguei ela como um lixo.
E ali Deus foi mudando o meu interior, foi de dentro para fora. Deus foi tirando aquela tristeza, Deus foi tirando aquela mágoa, Deus foi tirando aquele rancor que eu tinha, porque eu era uma pessoa áspera. Porque, Barniele, esse é o problema de muita gente. A sua infelicidade não está em nada e nem em ninguém, está dentro de você. E enquanto você não resolver esse problema que está dentro de você, não adianta. Seu pai poderia mudar, você poderia encontrar um homem que te tratasse com valor. Se você não tirasse o que estava te prejudicando e que era totalmente espiritual, você ia continuar sofrendo, que é o que muita gente tem dificuldade de entender. Às vezes a pessoa fica numa expectativa de que se tiver uma casa melhor, a vida vai mudar. Se a pessoa conseguir o marido ideal, ela vai se sentir mais feliz. Quando na verdade não existe isso. Existe o espírito da alegria, que é o Espírito de Deus. Esse sim, quando entra na vida da pessoa, aí transforma. Você pode continuar de forma exterior tendo os mesmos problemas, mas dentro muda. E foi o que aconteceu com você. Exatamente, foi isso que aconteceu. Me libertei, consegui perdoar o meu pai, consegui também, dentro da igreja, ele veio me procurar. Eu consegui ter força também para dizer não, porque eu tinha medo. Então eu disse não, eu falei para minha mãe o que ele fez comigo também. As obreiras me acolheram, me libertei, recebi o Espírito Santo e Deus mudou minha vida, da água para o vinho. E também o principal, eu me perdoei, que é algo assim, que eu também não me perdoava. Como eu falei para a senhora, eu achava que eu era culpada de tudo aquilo, como se fosse um karma, como as pessoas dizem, um destino. Então eu consegui me perdoar. Você conseguiu perdoar o seu pai? Consegui. Isso, humanamente falando, é impossível. É uma marca muito profunda, uma cicatriz, né? Só Deus pode fazer isso. E quantas pessoas estão nos assistindo, porque a gente até pensa que esse caso de violência doméstica, abuso sexual, a gente imagina que é um caso ou outro, mas infelizmente não, é mais comum do que a gente imagina. Então eu gostaria que você, Barniele, que sofreu isso, e eu tenho certeza que suas palavras vão ter muito mais peso do que a minha, porque de repente a pessoa que está nos assistindo diz assim, não, mas você está falando isso porque você nunca viveu, você não sabe o tamanho da dor que eu sinto. Realmente eu não sei. Graças a Deus eu não sei, mas você sabe. Você sabe e você superou, você tem os dois lados. Então eu gostaria que você, para a gente finalizar o nosso programa, que você desse uma palavra para essa jovem que tem vivido esse abuso. Primeiro, ela deve procurar ajuda. Acima de tudo, a gente quer deixar isso bem claro. Você deve pedir ajuda. Se você procura sua mãe, procura seu irmão, procura alguém próximo, quem você confia, busca ajuda. Sem dúvida nenhuma, esse é o primeiro passo. Mas espiritualmente, Barniele, o que você pode dizer para ela? Então, o que eu tenho a dizer para você que está me escutando agora, que isso tem solução. Que o que você está passando, se você acha que você é culpada, você não é culpada de nada. Você tem, o que você está passando tem solução para tudo, assim como teve comigo. Então procura uma universal mais próxima, procura uma igreja mais próxima e procura ajuda, que nós estamos aqui para te ajudar, entendeu? Deus ele tem o poder para transformar qualquer coisa na sua vida, entendeu? Assim como ele transformou a minha, essa dor que você sente, essa dor que você acha que é incurável, Deus ele pode curar, Deus ele pode transformar, tá bom? Não existe problema que seja impossível para esse Deus que a gente está te apresentando. É só você ir buscá-lo, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa. Deus abençoe a sua quarta-feira e amanhã estaremos de volta.